Quais são os sinais mais comuns de que uma criança está enfrentando dificuldades na alfabetização devido a transtornos como dislexia? Os sinais mais comuns. Primeiro a gente tem que ver o processo da alfabetização, como ela acontece. A falta de conhecimento nesse sentido gera um monte de dúvidas e problemas. A, a, a alfabetização, ela não acontece sem algumas habilidades terem desenvolvido. Lateralidade, coordenação motora fina e grossa, enfim, percepção visual. Então, são várias coisas que a criança já tem que ter desenvolvido. Então, se a criança ainda não recorta bem um quadrado, não vou nem dizer um Sim. círculo, se ela recorta tudo picotado, a gente já pode voltar um pouquinho com essa criança, trabalhar a Uhum. coordenação motora, depois falar em alfabetização. Então, são vários critérios que a gente tem que olhar Se ela antes, está né? pronta. Isso, ela precisa estar pronta para. Porque a gente não nasce com habilidade de leitura e escrita, né? A gente tem leitura facial, leitura de imagens, né? Mas a leitura das palavras ali da literatura, não. Então, a gente precisa preparar isso. Então, vamos dizer o que é os sinais de dislexia. São, de acordo com o DSM-5, são alguns critérios que devem ser observados ali, que fogem são coisas esporádicas. Por exemplo, a criança já passou pelo processo da escrita de letra bastão e está passando para cursiva. Cursiva. É um Uhum. exemplo, porque isso daí não é padronizado em Uhum. todas as escolas. Está passando de uma para outra. Ela, mesmo sabendo que é uma letra bastão de imprensa ali e a outra é cursiva, ela mistura Entendi. com frequência. Ela, também a ordem dessas letras, o desenho delas é estereotipados, né? Hora pequena, hora grande, foge da linha, né? Não segue aquele padrão da linha. Isso tem que ser observado. Não consegue ler com uma determinada frequência, um ritmo, vai ler sílabas Por curtas, sílabas. sílabas pequenas e enfrenta dificuldade, mesmo sendo palavras simples, né? Ela fica ali soletrando, quase que. E acaba esquecendo algumas letras do alfabeto, mesmo já estando lá no processo de leitura. Você apresenta um alfabeto e fala, vamos ler de trás para frente esse alfabeto aqui. E vai letra por letra e deixa ela. Que letra que é essa? A criança enfrenta essa dificuldade. Então, são sinais. Só que isso é muito difícil de bater o martelo, são sinais próprios de dislexia, por conta dessa questão do preparo e por conta de que a gente precisa analisar: tem boa visão? Tem boa audição? Audição. Como que é a fala dessa criança? Como que foi lá Coordenação. atrás? Tudo, tudo. Até o processamento auditivo. Porque Uhum. muitas crianças têm uma boa audição, não têm sensibilidade auditiva a sons, a frequências, mas o processamento central da audição já tem uma limitação. Aí já prejudica a leitura, a escrita, com certeza, porque o processamento ali não vai ser igual a que você conversa com a criança, ela não está processando o que você está falando direito. Os sons estão chegando distorcidos no cérebro, Mas o cérebro ou também numa velocidade diferente. lentificada, que ela não tem suficiente retorno para Isso. manter uma conversa. Isso, exatamente. Uhum. Então, falar em sinais de dislexia é muito abrangente. A gente tem que tomar muito cuidado Tem para que falar é analisar ou não é. cada caso Uhum. e ver Muito. se ele tem preparo, né, tem todos os Exatamente. preparos motores, auditivos, visuais para ele estar no processo de escrita, de Isso. leitura. O DSM, inclusive, orienta a descartar totalmente todos essas questões fisiológicas, né? Para depois falar, não, Uhum. realmente é. A questão de quando a gente tem um aluno de primeiro e segundo ano que está ali no processo de alfabetização e já dá um sinal de alerta para a gente, é aí. Todas as crianças daquela idade, naquele processo, estão lendo e escrevendo e essa criança não, então a gente já tem que pedir para a família, vamos analisar melhor, né? Uhum. Encaminhar para profissionais. O profissional com certeza vai chamar a equipe multidisciplinar, vamos para o neuro, vamos para o fono, vamos todo mundo avaliar essa criança, para Uhum. descartar todas as
E ver todas as E possibilidades de ver as tratamento. Porque possibilidades. sem o bom Exatamente. diagnóstico não tem o bom planejamento, Isso né, de exatamente. tratamento. Uhum, exatamente. E a dislexia não é algo que vai acabar ali, né, Bia? Então, Não. se a gente tratar e fazer uma boa terapia e corrigir visão, corrigir audição, e a criança, de repente, no 3º ano, ó, lê, escreve, belezinha, a gente não pode falar de dislexia. E como que a gente dá um diagnóstico para uma criança que está nessa fase? Então, muitos pais, às vezes, chegam, eu estou até já te respondendo a outra, né? Qual o processo de diagnóstico e avaliação. Mas muitos pais chegam e falam assim, mas o médico fala que não pode dar o diagnóstico antes dos 9 anos. Não é isso. É porque a gente tem que entender o processo. Se saiu desse processo todo e Que tinha ainda que ter tido. e ainda não corrigiu, e tudo que pudesse ser feito foi feito, e a criança está lá com os seus 9, 10 anos já no 4º, 5º ano, e está naquele problema, naquela dificuldade, só com base em muito estímulo, aí sim a gente pode fechar um diagnóstico, né? O meu foi fechado assim. É. Os pais eram professores. Minha mãe, tadinha, no início culpava o livro da alfabetização da escola, que eles não tiveram. Tinha que Oh, ser meu do sistema Deus. da abelhinha. Eu nem sabia que a abelhinha era aquela. Mas eu, com 12 anos, eu já tinha a dificuldade, já tinha coordenação. E aí foi um treinamento autodidata mesmo. Fui correndo atrás. Acho que nem você foi fazendo lá. Porque eu falei, bom, então eu tenho que ler muito, né? Eu tenho que escrever muito. Acabei virando escritora. Maravilha! Tá vendo? De teimosia. De teimosia. Porque era necessário. Mesmo errado, eu tinha que escrever.